Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa aula sobre pneumonia adquirida na comunidade, os scores de gravidade. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos que nós utilizamos para avaliar a gravidade de um paciente com pneumonia adquirida na gravidade. Então, são dois os scores que a gente pode utilizar e eles vão avaliar o prognóstico e, com isso, definir melhor o local de tratamento, se é ambulatorial ou se vai ser necessária a internação hospitalar do paciente. Eles também ajudam a gente a escolher melhor o antibiótico, porque de acordo com a gravidade, a gente sabe qual o patógeno mais provável de ter causado aquela pneumonia. Mas o objetivo principal de utilizarmos esses scores de prognóstico é para definir o local de tratamento. Então, na prática, nós utilizamos os scores de prognóstico para definir onde vamos tratar esse doente. O primeiro score de prognóstico é o mais simples de ser utilizado, o que a gente mais utiliza no dia a dia, porque ele é rápido, é fácil de nós gravarmos os itens dele e dá para a gente utilizar mais facilmente no dia a dia. A desvantagem é que ele não utiliza comorbidades na sua avaliação e isso pode subestimar a gravidade do paciente. Então, o CURB-65 é confusão mental, dosagem da ureia acima de 50, frequência respiratória acima de 30, pressão arterial, diastólica acima de 90 e sistólica abaixo de 60 e idade acima de 65 anos. Se você estiver atendendo este paciente com pneumonia fora de um ambiente onde você não tem acesso a exames laboratoriais, você pode utilizar esse score sem a dosagem da ureia. E às vezes tem médicos que utilizam também sem a idade, mas eu aconselho que utilizem a idade sim, porque a idade é um fator prognóstico importante, tá? Então a gente sabe que pacientes acima de 65 anos tendem a ter um prognóstico pior. Então, esses itens que derivam a sigla, né, CURB-65, você vai pontuando de acordo com eles, e aí, quanto maior a pontuação, pior a gravidade desse doente, mais indicada a internação. Então, é um esquema bem simples, é o que a gente mais utiliza no nosso atendimento de dia a dia, e que já ajuda bastante a definir quem interna e quem não precisa internar. Outro esquema é o PSI, só que o PSI ele é um pouco mais complexo, porque ele analisa 20 itens. Ele classifica, analisando esses 20 itens, ele vai pontuando e aí vai classificar os pacientes em 5 categorias. E de acordo com a classificação, é indicada ou não a internação. Então, a desvantagem dele, eu já comentei que é porque ele é complexo e, além disso, ele também pode subestimar a gravidade, se for avaliado um paciente jovem e sem comorbidade. Então, às vezes, a gente atende paciente jovem que não tem comorbidade nenhuma, com pneumonia adquirida na comunidade, e o PSI não é um bom instrumento para avaliar esse tipo de paciente. Então, continuando. Então, vamos falar os itens do PSI. Ele pulou coisa demais aqui agora. Vamos voltar. Voltando aqui. Primeiro item que o PSI avalia são os itens demográficos. Então, a idade, e aí a pontuação é, por exemplo, se for 50 anos, pontuação 50. Se for homem, você acrescenta essa idade, por exemplo, 50, você diminui 10. Se for mulher, você acrescenta 10. E de acordo com proveniência, se for de um local de risco, ou seja, se for paciente que vive em asilo, por exemplo, em presídio, você acrescenta mais 10. Então, esses são os itens demográficos do PSI.
Depois de avaliar os itens demográficos, você vai avaliar se esse paciente tem ou não comorbidade. E de acordo com a comorbidade, você vai acrescentar 30, 20 ou 10 pontos. Se for neoplasia, é o pior, então você acrescenta 30 pontos. Se for uma doença hepática, também complica bastante o prognóstico, acrescenta 20 pontos. Insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular e renal, você acrescenta 10 pontos. Então, vocês estão percebendo que tem algumas comorbidades que ele não pontua, mas já dá para a gente avaliar alguma coisa com essas comorbidades aqui. Continuando. Depois de avaliar, então, itens demográficos, avaliou se tem comorbidades ou não, você vai começar a interpretar os exames laboratoriais deste paciente. pH menor que 7,35, você pontua mais 30. A ureia menor que 65, mais 20. Sódio abaixo de 130, mais 20 também. Glicose abaixo de 250, mais 10. Hematócrito menor que 30, mais 10. O PO2 menor que 60, mais 10. E se tiver derrame pleural, a radiografia de tórax, mais 10 pontos. Então, você precisa pedir um exame de sangue, uma gasometria arterial. O exame de sangue precisa conter hemograma, glicose, ureia, creatinina, sódio, tá? E ter a gasometria arterial. E precisa da radiografia de tórax. Então, sem estes exames, não dá para a gente fazer a avaliação do PSI. Então, você já colheu a história desse paciente, já sabe a idade dele, já sabe de onde ele vem, já sabe os resultados de exames laboratoriais, mas você também precisa examinar esse paciente. Aliás, o exame físico tem que ser feito até antes dos exames laboratoriais. Você primeiro colhe a história, depois você examina e depois você solicita exames. Então, exame físico. A alteração do estado mental, se tiver alteração, ganha mais 20 pontos. Se a frequência respiratória estiver acima de 30, também ganha mais 20 pontos. A pressão arterial sistólica abaixo de 90, mais 20 pontos. Temperatura abaixo de 35, mais 20 pontos também. Se ela for acima de 40, é mais 15 pontos. E se for frequência cardíaca maior ou igual a 125, mais 10 pontos. Então, esses são os 20 itens que o PSI avalia. Eu recomendo que no início do atendimento de vocês, quando vocês estiverem começando a trabalhar, vocês mantenham uma tabelinha com o PSI e o CURB 65 anotado ao lado de vocês. É muito frequente no atendimento do dia a dia de um médico clínico ele atender paciente com diagnóstico de pneumonia. E esses scores de prognóstico são fundamentais para a gente avaliar a gravidade e definir com um pouco mais de precisão o local adequado de tratamento para esse paciente. E no início do dia a dia de vocês, vai ser difícil vocês gravarem todos esses itens do PSI. Ao longo da rotina, à medida que vocês forem atendendo mais e mais, isso vai ficando mais fluido, não precisa ser tão metódico, fica mais fácil de lembrar à medida que vocês forem vendo mais pacientes e forem ganhando mais experiência. Mas não custa nada no início vocês manterem a tabelinha do lado e pode consultar, não tem nada de errado o médico consultar as suas anotações, o seu celular, para poder atender com mais qualidade o paciente. É até melhor que ele consulte e atenda melhor o seu doente do que ele não consultar e atender de qualquer jeito. Resolver definir qual vai ser o critério de internar ou não, sem nenhum critério, sem nenhum embasamento. Então, PSI, depois de avaliar esses 20 itens, você vai classificar esse doente. Classe 1, ele vai tratar no ambulatório.
Classe 2 é todo doente que adquirir menos de 70 pontos naqueles itens que a gente foi pontuando. Vai tratar no ambulatório também. Classe 3, de 71 a 90. Esse pode ser tratado no ambulatório, desde que você acompanhe com maior frequência, dê seu telefone se o paciente tiver alguma intercorrência, ou mande retornar se ele tiver alguma intercorrência, ou uma breve internação. Classe 4 é de 91 a 130 pontos, tem que internar. E classe 5 acima de 130 pontos, tem que ser internado também. É claro que existem, além desses dois scores de prognóstico, o PURB65 e o PSI, a tua avaliação de bom senso. Então, os critérios, por exemplo, socioeconômicos, um paciente que mora sozinho, que é muito idoso, que às vezes é dependente de álcool, de droga, ele não vai conseguir utilizar a medicação adequadamente em casa sozinho. Então, se for possível internar esse paciente, talvez seja o mais adequado para ele fazer o tratamento correto. Então, bom senso de dia a dia vale a pena também ser ajustado junto com esses critérios, com esses scores de gravidade. Tá? Os scores de gravidade, todos os dois, de acordo com a pontuação, quanto maior pontuação, maior a chance de mortalidade do doente. A gente sabe que em classe 5 do PSI, a mortalidade atinge 30%. Isso não é uma baixa mortalidade se a gente considerar o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade, tá? Então, isso indica que, se eu tenho classe 5, preciso internar esse doente. Tá? Isso é muito importante vocês saberem. E apesar das desvantagens dos dois scores, esse uso dos dois scores, de um dos dois, ou qualquer instrumento de avaliação, vai contribuir e muito para diminuir a mortalidade da pneumonia adquirida na comunidade. Saber se o doente precisa internar ou se ele pode tratar ambulatorialmente é o que vai definir a melhor evolução desse quadro do doente, tá? Então, isso que eu queria ensinar para vocês aqui nessa aula. Espero ter sido clara. Espero que vocês consigam aplicar na rotina de atendimento prático de vocês no dia a dia. Um abraço.